Então, basicamente, só para dar aquele resumão, a galera, quando for construir a história, tem que ter os momentos, pontos positivos e negativos. Isso, exatamente. Né? Aí eu queria até falar um ponto, isso é muito forte, que a gente está falando de final, né, hoje em dia. A sua história, seja ela qual for, ela é sobre o final. Pensa sobre isso. O público, ele vai consumir a tua obra, seja ela qual for, para chegar no final. Ele quer se surpreender com o final. Todo mundo quer. E por mais que você às vezes menospreze, não é que menospreze, mas às vezes a gente começa a querer, óbvio, construir tudo e às vezes não pensa propriamente tanto quanto deveria no final. Eu digo para vocês que eu diria que é a parte mais fundamental da história, é o clímax, é você chegar no final, onde vai estar expresso toda a mensagem que você quer passar no que você está contando, seja qual obra for, seja qual gênero for, independente do gênero que você está construindo, a tua história é sobre o final, o teu público vai te acompanhar para saber como acontece, o que vai acontecer no final, entendeu? Isso aí. Você construir um mundo que você consiga surpreender todas as teorias dos fãs que você tem, seja uma HQ, um conto, um cinema, seja o que for, um curta, você surpreender no final é a parada mais difícil e a parada mais forte se você conseguir fazer isso bem feito. E é o que vai fazer o público gostar da tua história, isso sem dúvida nenhuma. Porque quando o público fala, cara, eu assisti essa história aqui e não gostei do final. Exemplos clássicos, Game of Thrones, a maioria detestou o final. E isso tem vários aspectos, porque os livros não foram escritos ainda, e então os roteiristas tiveram que criar mais ou menos na cabeça deles sem ter um fundamento prévio do livro, da literatura. Então acabou ficando muito difuso. Mas o que aconteceu ali no final? Primeiro, você surpreendeu todo mundo fazendo a pior maneira de encerrar uma série. Não vou dar spoiler para quem não viu, mas você mudou os personagens de uma maneira que você não apresentou eles antes. Então você mudou a característica de que todo mundo já tinha em si, familiarizado com os personagens, e essa mudança foi totalmente negativa porque ninguém esperava esse tipo de mudança, porque não foi apresentado isso ainda. Então você quebrou tudo que você estava passando de mensagem com a tua série, criando um final péssimo, um final muito mal estruturado. Então o final é sobre o que é que você está contando, é sobre a sua mensagem. Então é muito importante a gente pensar, investir tempo muito bem sobre qual é a mensagem que a gente quer passar, e aí você já vai ter uma clareza sobre o que você vai encerrar no final. Basicamente é isso. Eu acho legal você ter falado do Game of Thrones, porque a gente vai passar aqui durante o vídeo falando melhor sobre isso, desenvolver melhor, mas a gente falou já em um outro também sobre conflitos, né? Com certeza. Então, o final nada mais é do que você ver aquele conflito se resolvendo. Isso. Né? Por que você assistiu todos esses conflitos? Para que no final eles se resolvam. Ou não. Só que essa é a questão. Você ter uma resolução ou não do conflito ainda tem a ver com o conflito apresentado. Sim. Então, por exemplo, quando durante a minha história eu estou apresentando um conflito interno, um trauma do meu personagem, no final eu não dou traços desse conflito interno, esqueço ele, eu acabei de deixar algo que todo mundo esperava que fosse resolvido, avulso, né? Sem um ponto de desfecho. Ou, às vezes, eu estou apresentando esse conflito e eu não resolvo ele, ou seja, eu não dou um sim ou não, que nem o Marcão falou. Ou eu digo que ele não vai ser resolvido, ou eu digo que ele foi resolvido. Eu deixo. Esse é um ponto que muita gente consegue fazer bons filmes assim, mas ele é muito delicado. Sim. Filmes onde o desfecho não é certo. Né? Se a mensagem do filme era você tem que ter cuidado para que ela seja no final passada de forma clara, como o Marcão falou. Por mais que o final seja aberto, e futuramente a gente vai falar sobre essas outras estruturas que existem, né? E você deixar um final aberto, ele não é totalmente fechado, então é aquele final aberto que cada um vai interpretar da maneira que quer. Ele fica entre o gato de Schrödinger, né? O sim e o não ao mesmo tempo. Cada um interpreta como é. Mas você conseguiu transformar teu personagem. Isso é muito importante. O teu protagonista começa A e ele vai terminar B. Seja pro bem e pro mal. Mas ele vai terminar bem. O filme é sobre a transformação e o final é sobre isso, né? O final é o conflito que vai jogar pro teu protagonista a transformação que ele precisa
para ele se revelar para o teu público, Isso. positivamente ou negativamente. Vou dar um exemplo aqui. Negativamente, digamos assim, se vocês já viram Taxi Driver, vocês vão ver que ele se transforma para o lado negativo. Você viu o maníaco ali. Também o Coringa. Porque o filme Coringa, ele começa apresentando traços de distúrbio, mas é uma pessoa, digamos assim, não é maquiavélica ainda. É uma pessoa comum, que tem distúrbios, mas ela não é uma pessoa que vai se transformar no final a ele matar alguém ao vivo. Você entende? Cada conflito vai prejudicando mais o personagem. Então o Coringa é um exemplo bom de que o personagem vai se transformando negativamente, mas ele sai do ponto A, de um cara comum com distúrbios, a um cara com distúrbios que não é mais comum, mas é um psicopata. Ele se revela para o público. E isso é sobre o final. Então você vai dando pressões no teu personagem para que ele se revele à força. Eu acho não que tem para onde fugir. Até nesse exemplo do Coringa, que é muito bom, é por isso que a gente costuma dizer que no Everest, né, na montanha, são pontos positivos e negativos da história, não do personagem. Sim. Porque, por exemplo, o filme do Coringa, a mensagem apertando muito, passando por situações constrangedoras, de estresse e tal, a pessoa com esses distúrbios pode se tornar um maluco. Exatamente. Né? Essa é a mensagem que o filme quer passar. Essas pessoas sendo tratadas dessa forma, elas podem chegar ao tipping point, né? Que é tipo o ponto de virada de se tornar um maníaco. Com certeza. E aí, se essa é a mensagem do filme, o ponto positivo, na verdade, é reforçar isso. Ah, tá. Né? Sim. E o ponto negativo é negar isso. Então, quando o Coringa sofre todos os pontos que vão reforçando, você vai tá ficando maluco, tá ficando maluco, tá ficando maluco, chega no final, pode ser que ele escolha para salvar ele, né? Conseguir transformar ele em uma pessoa lúcida, ou reforçar esse ponto de ser um maluco, né? Então, mas como o Marcão falou, durante a história foram dando indícios de que ele se tornaria. Isso. Com conflitos.